Bom, finalizando o torneamento de área e perfil, que nós fizemos na última aula, agora nós vamos fazer a usinagem desse canal e o furo, né, esse furo passante que a gente tem na peça, né, com a feature, com a sequência de corte de grupo de furos. Tá? O furo é passante e o canal vai ser usinado, né, com uma ferramenta do tipo bedame. A primeira coisa que a gente vai fazer é, né, como a gente falou na aula passada, né, sempre que a gente vai trabalhar no módulo de CAN do CRIO, do PTC CRIO, é gerar uma geometria de manufatura, né, com um esboço, e depois a nossa sequência de corte. O mesmo a gente vai fazer para o rasgo, né, para a usinagem daquele canal, o rasgo com o bedame. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é esse perfil de torneamento para ser a nossa geometria auxiliar, porque esse perfil de torneamento é diferente do perfil do que a gente utilizou para o desbaste para o acabamento. Então, vamos clicar aqui no perfil de torneamento. Tá? Mais uma vez, né, o software solicita que a gente informe, né, uma referência, um sistema de coordenadas, que para o nosso caso é o ponto zero. Tá? Uma vez informado o ponto zero, ele mais uma vez vai tentar fazer aquele desenho automático, que agora a gente quer só o canal. Então, assim como a gente fez da última vez, a gente vai informar que a gente quer entrar em Sketch e vamos definir um esboço interno. Né? Mais uma vez, a gente não vai mudar a orientação do esboço, só clicar em esboço. Só que dessa vez, as referências que a gente vai selecionar são um pouco diferentes. A gente vai querer agora uma geometria, né, para fazer a usinagem daquele canal. A gente é obrigado a selecionar pelo menos duas referências perpendiculares. A gente pode selecionar essa parede do canal, né, a parede lateral, e o fundo. E com essas referências a gente já consegue fazer um esboço bidimensional, mas é interessante a gente selecionar essa outra também. Vai nos auxiliar no desenho do nosso caminho de ferramenta sobre esse canal. Tá? E podemos fechar essa janela de referências, sempre lembrando que a gente pode acessar tanto a orientação do esboço, quanto as referências e o posicionamento 2D aqui no menu lateral. Vamos selecionar uma ferramenta de linha e vamos fazer o desenho do nosso perfil de torneamento para o rasgo, para a usinagem do rasgo. A gente vai começar fora do bruto, vai até o fundo do canal, lembrando que ele dá o snap, né, nas referências que a gente selecionou, e vamos terminar fora do bruto, fora do modelo da peça de trabalho. Posso clicar aqui para olhar o meu ponto de início, lembrando que o ponto de início está aqui. Né? A nossa sessão, mais uma vez, tem que ser aberta. Né? Os requisitos de um perfil de torneamento. A sessão deve ser aberta, deve conter apenas um loop, né? E deve ter entidades geométricas. Tá? A gente fecha com todos os requisitos. Tá? Feito isso, meu ponto de início está de fato no início, não está no meio do caminho. Posso confirmar esse perfil de torneamento. Voltando para o perfil de torneamento, né, a gente finalizou o esboço, finaliza o perfil. Tá? Feito a nossa geometria auxiliar, a gente pode gerar a nossa sequência de corte. A sequência de corte para a usinagem de rasgos e canais é o ranhurado. Tá? Uma tradução do inglês groove, né? Groove turning. Então a gente vai fazer o ranhurado, que é uma usinagem onde a ferramenta apenas dá a penetração axial e retorna. Se desloca fora, dá a penetração axial e retorna. Nós vamos selecionar aqui o ranhurado. Dentro do ranhurado, como ele também é uma sequência de corte, a gente tem que informar ferramenta, parâmetros e movimentos da ferramenta. Os movimentos, como a gente já tinha o nosso perfil de torneamento selecionado antes de clicar no ranhurado, ele já assumiu que o movimento é aquele que estava selecionado. Daí ele está solicitando uma ferramenta, mas eu já não tinha criado a minha ferramenta 1. Tá? A ferramenta 1 não serve para um ranhurado, porque ela é uma ferramenta de torneamento. A gente vai entrar aqui nas definições e vai cadastrar uma ferramenta nova. Olha só, as ferramentas selecionadas são ferramentas, né, ranhurado de torneamento, ou seja, um bedame. Né? Essa ferramenta é um bedame. Tá? Eu vou chamar essa ferramenta de T02 e não vou esquecer de trocar aqui o número da ferramenta para 2 e o ajuste para 2, aqui na aba de configurações. Tá? Para essa aqui ser a minha ferramenta 2 e o ajuste da ferramenta, ou a correção da ferramenta, que está na posição de memória 2
do comando do meu torno. Eu vou chamar ela de T0202 e vou manter as mesmas dimensões aqui da ferramenta que veio por default. Eu não vou trocar essa ferramenta no momento. Vou aplicar e vou dar um OK. Vejam bem que ele já posiciona ali, né? Eu posso dar uma conferida aqui nos movimentos da minha ferramenta, clicando em movimentos, selecionando o meu corte de torneamento e clicando em editar. Eu vou ver aqui que as minhas setas estão para o lado, lembrando que essa ideia dessas setas é o envelope do movimento da ferramenta. Eu estou liberando aqui para a ferramenta poder se deslocar para fora, e eu não preciso disso. Ela pode ficar apontando nos dois, tanto na extensão inicial quanto na extensão final, ambos para positivo X, né? Tanto a inicial quanto a final, positivo X. Eles vão apontar para cima. Tá? Vou dar um OK aqui no meu movimento. Tá? Selecionei ferramenta e movimento. E vamos dar uma comentada sobre os parâmetros de corte. Né? Os parâmetros não estão zerados, né? Os meus parâmetros que eu devo informar aqui, o cut feed, o spindle speed e o step over. O que é esse step over? Né? O step over é o deslocamento lateral que a ferramenta vai fazer. E esse step over, né, tem que ser, não pode ser maior que a largura do bedame e também não pode ser exatamente igual à largura do bedame. Aqui, né, como regra para cálculo, aqui se faz 0,9 multiplicado pela largura do bedame menos 2 vezes o raio de ponta. Por que isso? Porque eu tenho raio de ponta nos dois lados do bedame, nos dois cantos do bedame, que normalmente é quadrado, né? Eu tenho um raiozinho de ponta ali. Então, se faz 0,9 vezes, ou seja, 90% da largura da ferramenta menos esses dois cantos, para eu não ter, né, rebarbas aqui decorrentes do arredondamento do canto. Então, esse valor aqui está fechando com esse cálculo. Tá? O nosso bedame tem 2,5. Posso deixar um número redondo, 2 milímetros de step over. Né? Aqui, o step over é o quanto a ferramenta se desloca para o lado. Ela penetra, sobe aqui, desloca para o lado, penetra de novo. Tá? Então, a gente, essa versão do software vem com esse cálculo que ele faz, essa sugestão de valor, né? Mas 2 fecharia com aqueles 2,07, né? Eu não posso fazer um valor muito maior do que isso, né? Do que 2,07, que eu vou ter rebarbas, né? Então, e também não muito menor, a minha usinagem vai ficar muito lenta, eu vou estar desperdiçando caminho de ferramenta. Tá? 2,07 é um valor sugerido que estaria adequado para essa geometria de ferramenta. Tá? Spindle speed, a gente pode consultar o material que está no Moodle também. Aqui nós temos na aula 5, tem alguns slides na versão anterior. A gente pode conferir ali. Tá? A gente está utilizando aqui os mesmos 100 milímetros por minuto, que é um parâmetro para desbaste. No entanto, a gente está usando uma rotação um pouco menor. No rasgo com bedame, a gente não vai utilizar aqueles 1000 RPM. Assim como a gente tem aqui o cálculo, né? A gente pode utilizar os mesmos, a gente vai utilizar uma rotação um pouco menor, né? Porque a gente vai estar se aproximando do movimento justamente axial. Vou deixar aqui. Então, vamos utilizar o cut feed de 100 milímetros por minuto. Né? Nessa opção, né, no rasgo com bedame e no ranhurado, a gente tem essa opção de Clear Distance. Tá? Clear Distance é uma distância segura no qual a ferramenta se afasta desse último ponto. E esse parâmetro aqui de 0,3 vezes, né, a largura da ferramenta é adequado como Clear Distance. A gente vai deixar esse valor automático. E no Spindle Speed, né, ele tem aqui essa mesma regra do Cut Feed vezes 100, que vai nos dar aqui 10.000, a gente vai passar para 300, que é uma rotação um pouco mais baixa que a rotação que a gente utilizava no desbaste, principalmente porque a gente pode ter mais vibração com esse movimento do rasgo com bedame. A gente vai deixar 300 RPM, 100 milímetros por minuto, lembrando que a gente pode trocar, né, aqui as unidades
de avanço, né? Nós vamos deixar, né, os 100 milímetros por minuto. Feito isso, né, nós temos os movimentos de corte já ajustados corretamente, os parâmetros da ferramenta, a gente pode dar uma conferida no tempo de processo. Nosso tempo de processo para o rasgo vai ser de 1,07 minutos. A gente vai ter aquele parâmetro, a gente pode confirmar esse ranhurado e a gente pode simular todo o torneamento, incluindo o ranhurado, para ver como é que a gente vai ficar com essa peça. Mais uma vez, né, os dados do CL, lista de sequências. Agora a gente vai ter 3 sequências de corte: torneamento de área, torneamento de perfil e ranhurado. A gente pode dar um play aqui para usinar, vai fazer o desbaste, vai fazer o acabamento e vai fazer o ranhurado ali. A gente pode agora comparar aqui para ver se sobrou muito sobre o metal nessa estratégia de corte que a gente utilizou. Tá? Veja bem que está praticamente chegando na forma final da peça que a gente queria, ficou todo verde, sem sobrecorte, sem colisões. Um outro passo que está faltando é o furo aqui, esse furo de centro. Um furo de centro não, é um furo passante. Tá? Lembrando que a gente pode fazer medidas aqui com o software. A gente pode, por exemplo, verificar o diâmetro, o menor diâmetro ali do furo. Tá? Na aba de análise, com a ferramenta de medidas, a gente pode verificar esse diâmetro do furo. Só cliquei aqui na opção errada. A gente pode... Lembrando que a gente está num ambiente tridimensional, né? A primeira face que a gente clica é o que está mais abaixo do mouse. A gente pode, utilizando o botão direito do mouse, ir ciclando nos objetos que estão atrás, mais para trás do mouse, né? A gente clica várias vezes com o botão direito, ele vai ciclando. A gente quer aquele círculo mais, aquele cilindro mais de dentro. Ali eu tenho um diâmetro de 36 milímetros, 36,2 milímetros naquele cilindro mais interno ali. Tá? Vou usar aqui uma broca de 35 milímetros. Tá? Lembrando que a furação, né, a qualidade ou as tolerâncias dimensionais de um furo feito com uma broca não são dadas pelo diâmetro. A broca remove material do fundo do furo, né? Ela perfura. Tá? Para garantir uma tolerância dimensional mais apertada para um furo, deve ser utilizado o alargador, o reamer, no caso da versão do software em inglês. Né? Então a gente vai fazer a nossa próxima sequência de corte, é uma sequência de corte de furos. Assim como as outras sequências de corte, a gente também precisa de uma geometria de manufatura, uma geometria auxiliar. Nesse caso, é uma geometria do tipo grupo de furação. Tá? É um grupo de furação porque no fresamento a gente pode fazer um grupo com vários furos na mesma sequência de corte, na mesma geometria. No caso do furo que a gente tem aqui, é um furo só nesse grupo, é um grupo contendo apenas um eixo. Então a gente vai selecionar aqui grupo de furos, aparece essa caixa de seleção, solicitando que a gente selecione os eixos que a gente vai querer que o furo seja realizado. A gente quer esse eixo central da peça aqui, basta clicar nele, né? Vai ser selecionado esse eixo central, né? E está completo o meu grupo de furos. Não preciso mais nenhum eixo além desse. Posso clicar em OK, está aqui a minha geometria de manufatura, tá? E o próximo passo é fazer o furo. Para ciclos de furação, a gente tem de opção no Creo esses furos todos, né? O furo padrão, é um furo convencional, que ele dá a penetração e recua, né? E outras estratégias para furações profundas, como, né, furação profunda com retorno e quebra-cavaco. A furação pica-pau, ela vai e retorna, né? ela
chega a sair completamente do furo, né? A furação profunda e a furação quebra-cavaco, que retorna um percentual, né, durante o furo. Vai perfurando, retorna um pouquinho, continua perfurando, retorna um pouquinho, para, né, aqueles materiais com um cavaco mais longo, um alumínio, um nylon, que é mais difícil de quebrar o cavaco, né, a gente tem esse recurso que a ferramenta retorna um pouquinho para forçar a quebra do cavaco, para não exigir tanto esforço de corte para transportar o cavaco pelo canal da broca. Tá? Então a gente vai utilizar, além disso tem o brunimento, alargamento, faceamento, o escariamento para fazer um escariado na peça, uma furação progressiva, rosqueamento e um ciclo personalizado. Nós vamos utilizar o ciclo de furo padrão. A gente vai clicar aqui em padrão e vai abrir o ambiente para furação padrão. Mais uma vez, como foi lá no ranhurado, nós não temos nenhuma broca, né, nas nossas ferramentas. Então a gente vai criar mais uma ferramenta, vamos criar uma broca. A gente viu que aquele furo lá tem 36,2 milímetros. A gente vai criar uma broca com um diâmetro de 35. Tá? A gente pode aumentar o comprimento dessa broca para 70 milímetros, 60 provavelmente seja meio curto. O escariado da broca, esse ângulo de escariado é de 118 graus, está correto. A gente pode chamar essa ferramenta de T0303. Lembrando, né, que a gente tem que ir na aba de configurações e colocar a correção da ferramenta. Então, ferramenta número 3, correção 3. Tá? Tá aqui a nossa ferramenta. Ela é do tipo Basic Drill. Né? Aqui não está traduzido o tipo de ferramenta, ela é do tipo Basic Drill, que é uma broca simples, é uma broca convencional. A gente pode aplicar, dar um OK. Tá? A gente tem que especificar uma folga. O que é essa folga? Né? É uma folga a partir da onde, né, aquela história de um plano de retração para onde a broca vai retornar. Tá? Então a gente seleciona como referência, mais uma vez, o ponto zero. A gente pode selecionar tanto no desenho quanto na árvore. A gente pode selecionar o ponto zero aqui na árvore de modelo. Tá? Essa retração é plana, então a gente não seleciona outro tipo de retração, é exclusivamente plana. E a gente pode dar um valor de 10 milímetros de retração para a broca se afastar quando concluir esse furo. Tá? Um outro detalhe, né, como é que eu indico o quanto a broca vai perfurar? Na aba de referências, a gente pode indicar aqui, né, o início e o fim do furo. Quando a gente tem esse relâmpago, esse raiozinho aqui no ícone, ele é o símbolo para automático. A gente pode trocar ainda para furo cego, onde a gente especifica o diâmetro aqui no fim. Um furo cego, um furo através de tudo, ou throughout, designar toda a peça. A gente pode deixar automático. O interessante do automático é que se o diâmetro da nossa broca for maior que o furo, ele vai recuar, né, impedindo de dar a colisão e de dar o sobrecorte no nosso material. A gente mediu que o furo era de 36, nós estamos utilizando uma broca de 35, né? Então o automático deve resolver nossos problemas. Mais um comentário, como é que ela mede, né, o fim do furo? Né? Aqui tem duas opções, pelo ombro da broca, ou seja, a lateral, o canto do diâmetro da broca, ou a ponta da broca, que é lá a ponta bem no final do ângulo descariado. Então, nesse caso, como o furo é passante, tanto faz. A gente pode deixar passando pelo ombro justamente para não deixar rebarbas no fim do furo. Né? Então, a gente pode deixar a broca vai passar inteira e vai fazer o furo. Parâmetros. Os parâmetros para furação são um pouco menores do que os parâmetros para desbaste e para rasgo. Os parâmetros para uma furação, tá? Claro, lembrando que sempre a gente tem que olhar no catálogo da ferramenta ou um livro com parâmetros para um determinado material de peça e material de ferramenta, tá? Mas seguindo nessa linha de parâmetros que a gente está usando como exemplo, né? Para uma furação com broca, a gente vai utilizar um avanço um pouco menor do que a gente vinha utilizando. A gente estava utilizando avanços na escala de 100 milímetros por minuto. A gente vai estar com um avanço de 20 milímetros por minuto, um pouco menor, e com uma rotação de 300 RPM. Tá? São os parâmetros que a gente vai indicar ali na furação. Então, aqui tem, claro, aquela sugestão automática dessa versão do CRIO, onde o cálculo, né, diâmetro da ferramenta dividido por 80 vezes o spindle speed, só que esse spindle speed também está bastante elevado, né? Tá? Em torno de 150 mil dividido por π vezes o diâmetro. Tá? Então a gente vai trabalhar com um valor de 300 RPM. A gente vê que o avanço já baixa bastante para 260, mas a gente vai trabalhar. Lembrando que esses são valores, né, sugestão. Né? Importante a gente ter em mente que
Claro, dentro de algumas restrições, como no step over, que a gente não pode ter um step over muito maior que a largura, que 90% da largura da ferramenta menos 2 vezes o raio de ponta, né, para não deixar rebardas. Mesma coisa no avanço, a gente não pode trabalhar, o avanço vai depender do raio de ponta da ferramenta. Né? Um avanço muito maior que o raio de ponta vai deixar a peça rugosa, então a gente deixa, né, menor ou igual ao raio de ponta, o nosso avanço. Né? Então, aqui a gente vai deixar um avanço de 20, porque esse é um avanço de furação, né? Não é um avanço de torneamento, a gente vai usar um avanço bem baixo, tá? E uma rotação de 300 RPM. Dos processos que a gente está fazendo, esse vai ser um dos processos mais lentos. Tá? 0,4 aqui, eu acho que a nossa ferramenta está muito grande. Então, está praticando com 35, acho que 35 é o diâmetro mais externo. Vou trocar 30 aqui, 30 milímetros de diâmetro. Cara, sim. Ok, vamos simular com 30 milímetros. Vou confirmar essa furação aqui. Vou fazer a simulação. Ficando com o botão direito ali na furação, não. Vou fazer o torneamento todo. Botão direito e aqui no ícone de simulação. Clicamos aqui. E vamos usinar completo, né, com o desbaste, o acabamento, o rasgo e o furo. O furo de 30 milímetros, eu devo ter clicado no diâmetro maior. Né, vamos diminuir esse furo. Né? Se a gente está com dificuldade também de clicar sobre o bruto, a gente pode esconder o bruto. A gente pode clicar com o botão direito aqui na árvore e esconder o roller WP aqui, ó, com essa opção aqui, ó, ocultar. Ele não vai estar visível, né, e a gente pode, né, fazer mais fácil de clicar nesse ambiente tridimensional para descobrir o diâmetro naquele nosso furo, naquele nosso furo mais interno ali. Tá? A gente tem esse diâmetro aqui. Eu tinha clicado provavelmente naquele mais de dentro lá. Esse aqui, então. Nosso diâmetro de 10 milímetros. Realmente 30 era exagerado. Né? A gente viu que o automático controlou ali o furo para que ele não matasse a peça, no entanto, não fez a peça que a gente queria. Então, a gente vai trocar aqui para ele tornar visível de novo. A gente vai entrar nas propriedades da nossa ferramenta, aqui na aba de manufatura, ferramentas de corte, trocar esse diâmetro aqui para 10 milímetros. Clicar, sim, ok, vou simular toda a usinagem. A gente vê que o furo foi passante, atravessou até o outro lado da peça. Lá a gente enxerga a placa com as castanhas lá no outro lado. Tá? A nossa broca de 10 milímetros. Não podemos confirmar, inclusive, no lado interno do furo, se a gente removeu material demais, né? Usando a função de comparação. Nós temos lá dentro o furo, né? O verde indicando que está correto. Não removemos material demais no furo. Claro, ainda tem material para ser removido aqui nesse rebaixo inicial e nessa parte aqui que está sendo segurada pelas castanhas. A gente não está usinando ali, nem aqui no início. Mas tudo que foi feito aqui não tivemos sobrecorte, tá? E nem colisões. Tá? Lembrando que ainda uma usinagem real, né, falta ainda verificar corretamente os parâmetros de acordo com o material da peça, o material da ferramenta, a geometria da ferramenta. A gente está utilizando todas as geometrias, praticamente as geometrias default, ou alterando diâmetros de forma a simplesmente fechar com as dimensões da nossa peça. Né? Isso sempre tem que ser verificado com um valor de broca disponível no mercado, o diâmetro da broca disponível no mercado, da ferramenta de corte, as pastilhas, os suportes, ângulos das ferramentas, mas tudo isso tem disponível
em catálogos, a gente vai ver mais para as próximas aulas. Né? Para a aula 5, né, de ranhurado ou rasgo, né, e furação, era isso que a gente precisava ver. Por enquanto era isso. Muito obrigado.